Sobre o nosso próximo assunto agora é a questão de servidores. Então, quando a gente pensa em um servidor, o que vem à nossa cabeça? Algo que serve, algo que presta um serviço ou um processamento. E quando a gente fala de redes, é exatamente isso. Ele vai te servir alguma coisa. Ou ele vai te servir um site, ou ele vai te servir um serviço, ou ele vai te servir um arquivo. Eu fiz aqui um exemplo de uma empresa com seus 7 computadores, uma impressora e um Wi-Fi para os clientes, um access points para os clientes. Então, ele tem aqui 4 clientes, 3 com celulares, um com tablet ligado, seus computadores ligados em suítes, a comunicação, uma impressora, tudo linkado ao servidor. Servidor, existem vários tipos. Existe servidor FTP, servidor de processamento, servidor de stream, servidor de e-mail, servidor de arquivo, servidor de nuvem, servidor de website. Qual que eu quero destacar aqui? O primeiro deles é o servidor de arquivo. É o nosso Google Drive, OneDrive, o Dropbox. São servidores, computadores. Normalmente são computadores parrudos, com mais processamento, com processadores especiais, com memória RAM acima de 30 gigas, com teras e teras de HD, que recebem esses arquivos. Então, eles recebem os arquivos e armazenam para você. O que isso te gera? Te gera um alívio no computador. Você consegue aliviar a quantidade de material disponível no seu computador. Outro servidor também é o servidor de e-mail. O que é um servidor de e-mail? Ele é responsável por gerenciar toda a sua caixa de entrada e saída. Mas, professor, na minha empresa, eu utilizo um servidor. A gente utiliza um Gmail. Vamos supor, eu não tenho servidor em casa e eu utilizo um Gmail. Legal. O Gmail é gerenciado por um servidor lá no Google. O Google é responsável por mandar os spams para caixas de spams, achar o que é lixo para caixa de lixo, jogar o que é promoção para caixa de promoção, publicidade para publicidade. Ele vai gerenciando para você. Você não necessariamente precisa ter um servidor dentro da sua empresa. A empresa, assim, um servidor é uma ferramenta extremamente cara, é uma peça cara. Então, numa empresa pequena, não compensa tanto. Compensa você alugar processamento, alugar espaços nesse servidor. Além do servidor de e-mail, nós temos aqui o servidor DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar de DHCP. Mas hoje, pense o seguinte, DHCP é o IP. Então, um servidor de IPs, ele faz o quê? Ele dá o IP para a máquina. A máquina escolhe qual IP que ela quer receber. Tudo bem? Ele também faz isso. Também tem o servidor DNS. O que é um servidor DNS? É o que converte o IP do site. Vamos ver aqui. ping www.google.com. Então, olha só. Eu tenho aqui o IP do Google. Esse é o IP dele. Se eu pegar esse endereço e jogar no meu navegador, eu vou abrir o Google do mesmo jeito. Abrir a parte do Google. O que acontece? Eu consigo gerenciar o meu servidor de DNS. Então eu consigo dizer que tal site tem tal IP. Fazendo isso, eu consigo acessar muito mais rápido aquele site. É uma maneira de encurtar o processamento. Servidor de IoT, que é o de Internet das Coisas. Então, Internet of Things. Isso aqui é algo que está vindo agora, está surgindo. O mais comum é utilizar um servidor que recebe a mensagem do IoT, pega esse processamento, envia para algum lugar. Um exemplo disso, eu fiz aqui um servidorzinho em Firebase. Vamos ver se ele vai abrir. Então, o que vai acontecer dentro desse servidor em Firebase? Ele abre, camada 1, controle de leito, MQTT, cadê? Aqui. Então, dentro desse servidor, eu pego a
informação que está aqui dentro e jogo ela para algum outro lugar. Ou seja, algum sensor, por exemplo, um sensor de batimento cardíaco, um sensor de temperatura, ele simplesmente dá um salto para mim e eu armazeno aqui dentro. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: tudo que a gente chama de nuvem, servidor na nuvem, OneDrive, é exatamente uma outra máquina. Olha só. Então, eu tenho aqui o que ele armazena? Batimentos cardíacos, a data do risco, o ID do módulo Wi-Fi, a temperatura e quantas vezes ele teve em perigo. Nesse caso, ele contou 7 vezes. É exatamente isso. É um servidor de IoT. É eu pegar o sensor, o dado que esse sensor me tem e enviar para algum lugar. Sensor FTP, File Transfer Protocol. Então, isso aqui é um sensor de transferência de arquivos. Eu pego e envio. O mais famoso é esse aqui. Olha só, o FileZilla. Ele é um servidor. Eu tenho um servidor hospedado em algum lugar na internet e através do FileZilla eu consigo gerenciar os meus arquivos. Deixa eu ver se eu consigo arrumar ele aqui. Acho que ele não quer vir para cá. Ele não quer vir para cá. Depois eu ajeito. Além disso, temos aqui o servidor de NTP, que é o Network Time Protocol. Ou seja, isso daqui é um servidor que vai digitar para mim as horas. Vamos supor que eu queira que agora são 16h12. A partir de agora, no meu servidor, vai ser 5h12. Então, tudo que tiver abaixo do servidor, vou exemplificar, o que tiver para baixo do servidor vai ser 5h12. Então, essas máquinas, esse switch, a impressora, os computadores, todo mundo que conectar aqui vai receber uma alteração de hora. Por quê? Porque eu gerenciei, eu falei que esse daqui é o meu servidor NTP. Obviamente, eu estou levando o quadro de que se você tem uma empresa e tem um servidor. Outra coisa, um servidor pode ser mais de um. Então, eu posso, na mesma máquina, ter um servidor de IoT, ter um servidor de FTP, ter um servidor de e-mail, um servidor de NTP, DNS, DHCP, HTTP, servidor de web, onde armazena páginas da internet. Dentro da mesma máquina, ela pode ser qualquer outra máquina. Tranquilo? Isso é o que eu tinha passado para vocês hoje de servidores.